Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Boa noite! Estamos aqui na 6ª edição do Poesia Serve Para Isso. E cara, a gente tirou da toca Rod Brito, cara. Rod Brito, poeta, escritor, filósofo. A gente conseguiu tirar o cara lá da toca e trouxe aqui pro Poesia Serve Para Isso. E o programa vai ser maravilhoso, presta atenção. Olha só, se você já assistiu os outros, vem aqui, curte. Se não assistiu, vai e assista também, cara. A gente tá gravando aqui no terraço baldio, ó, passando moto, cachorro latindo, entendeu? Entregador de Zé Delivery. Alguém pediu? Não, se pediu, traz pra mim também. E eu vou falar pra vocês, venham pro Poesia Serve Para Isso. Porque poesia serve para quê? Isso! Para você. Poesia serve para quê? Como que a poesia surgiu para você? Cara, eu não sei localizar exatamente a época, assim, claro, muito jovem, mas eu lembro de já estar escrevendo coisas, influenciado por coisas que eu vinha lendo já aos 13 anos, né? Então, sei lá, eu supunha que havia já uma maturidade suficiente de criador de uma escrita ali, sabe? Mas era sempre tentando trazer um pouco daquilo tudo que eu estava vendo, né? Que eu sempre fui muito mais leitor do que autor, né? Ao mesmo tempo já tinha uma maturidade da plena afirmação da minha incompetência, que eu jamais chegaria àquele tamanho todo. Porque quando você está ali passando pelos clássicos e descobrindo aquela enormidade de coisas e de criação de sentidos, enfim, dos grandes sentimentos humanos, você fala, puxa vida, isso é inalcançável, né? Então eu já me via muito à margem, periférico desse tempo, assim, mas ali parece que surge. E eu não era um grande leitor de poesia, não. Poesia sempre veio como uma coisa complementar, mas eu lia muito romance, lia prosa e filosofia também, já naquela época já. Né? O que era uma ousadia, eu acho. E poesia serve para quê? Acho que poesia serve para a existência do próprio poeta, né? Eu acho que é instrumento que dá a conhecer aquilo que o sujeito poeta, né? Aquele indivíduo diferenciado pode trazer, né? De apresentar o seu mundo, né? A sua visão, o seu olhar crítico e claro, tudo aquilo que ele sente, sabe? Então, assim, tem até um poema que eu trouxe aí para ler que meio que diz dessa falta de função do poeta, né? E a poesia é aquilo que o poeta carrega e para apresentar aquilo que ele é, né? Serve de alguma coisa, tenho certeza. Ainda que não para muita gente, mas eu acho que para mim é tudo. Você quer ler esse poema? Vamos lá. Vamos embora. Vou achar aqui. Não, mas aqui não é. Vai no seu tempo, vai no seu tempo. Enquanto ele procura o B. Difunção, que chama. Não há nenhuma outra não. A função do poeta é animar os objetos. É fazê-los buscar, brigar, de dançar. É desarmar o chão dos pesos e lançar a folga para cima.
é tomar qualquer coisa para que possam parar. Saquinhos de segurar porta, papel. Amores, banquetes, dromedários, jamantas. Por onde vão vocês? No ar e a sem parar. É a festa dos desenhos no vão, no meio de tudo. Entrarão de novo em fila quando? Em rodopios, em rodopitos. O poeta, por sua vez, é um objeto triste. A função do poeta, fazer animar objetos. A flor televisão, o tampo estilingue, o apoio de todos, a mira da argola do brinco, o país aerossol desfascistizante, o rodo e a pia. E são tantos poetas para tantos objetos, a função, la función, funcione, function, não apresenta, não. Como fazer? Pôr um clips amigo em vigia, posição de karatê, largar menos tarde, deixar para depois. Acho que é uma coisa que fala um pouco de buscar uma função. Obrigado. Cara, assim, na sua literatura, velho, assim, nós temos aqui 3 livros seus, né? Esse aqui foi o primeiro, né? Barriga d'Água, né? É. Barriga d'Água. Esse é um livro... Foi um livro lançado pelo selo CEP 20.000, né? É. Veio o... Eu tenho outros lá, cara, só que minha estante tá uma doideira, né? Mas assim, vamos lá. O QC... E o Não Tarda a Sua Vez, Rorídulas. É. Rod, você tem na sua literatura, você tem uma prosa poética, né? Esses 3 livros, assim, ele traz uma prosa poética e você tem você inventa até algumas palavras que a gente, quando vai lendo o seu texto, eu acho isso muito interessante, que encontra palavras, cara, da onde vem... E quem lê, entende. Você cria frases com uma invenção de palavras e a pessoa entende, cara. Não sei essa se as questão pessoas entendem, né? Entende, cara, entende. Eu tenho certeza. Só me ocorre fazê-lo dessa forma, dessa antiforma. Eu já conversei com várias pessoas que falam assim, cara, o Rod é genial nesse sentido, de que ele cria todo um arcabouço, ele cria ele cria uma frase que de repente não existe aquela palavra, a pessoa sabe aonde ela está localizada dentro do... Como que vem isso? Da questão da linguística, da língua que... A linguística é aquela coisa, a língua não está morta, né? Não. Ela está sempre se reinventando. É mais ou menos por aí que você entra nesse contexto. A língua você vai puxando que vira um furacão. Entendeu? As coisas vão aparecendo, cara. Na verdade, não há técnica não, sabe? Mas hoje eu sei, até hoje eu estava voltando a alguns poemas mais antigos, de coisa de 20 anos atrás, então já havia essa ocorrência o tempo todo de perturbação da ordem do léxico, tudo, do fonema, sabe? Então me parecia que, de alguma maneira, assim, como uma movimentação criadora, havia um soluçar, um respirar diferente, que às vezes fazia tropeçar as coisas, sabe? Então, assim, você sabe exatamente onde é que é a sílaba tônica de uma determinada palavra conhecida, semanticamente muito bem resolvida, mas de repente alguma coisa acontece que ela aparece no verso poético da prosa, porque eu não sou exatamente um poeta, né? Então, assim, eu escrevo mais prosa, então alguma coisa faz saltar ali. Você tá entendendo? E eu, assim, na mesma hora eu tenho que fazer aquilo ali, não deformar, porque eu também não quero que perca todo o sentido, eu não quero fazer uma coisa dodecafônica, nem nada parecido, porque eu quero que as pessoas, como você está falando, eu acho que é uma coisa sua, muito gentil, que as pessoas todas entendem. Não sei se entendem, mas é o que eu falei, a maneira que eu sei fazê-lo, que acho que sei fazê-lo, e acontece de uma maneira muito genuína, entendeu? Então, assim, eu acabo arrumando aquilo que está desarrumado, entendeu? E às vezes tem uma investigação muito grande para saber
qual é a sonoridade daquela palavra nova, entendeu? Quase como se você estivesse dando nascimento a uma coisa ali, então você vai trabalhando. Encaixa na situação que Encaixa você na colocar. situação, reverte todo o sentido da situação, né? Porque as palavras têm muita personalidade, sabe? E a palavra dentro do verso, ela não estoura sem necessidade, né? Então ela vem na hora que tem que ser, ainda que ela desarrume tudo lá pra cima do que você estava pensando e soltando. Mas eu acho que é isso, a gente não tem que também dar muita conta disso não. Quando eu digo para você que não há técnica, seguramente não há técnica. Para você é muito natural. Não sei se é natural, mas diante das minhas errâncias, da minha falta de saber fazer de outras formas, pô, eu queria saber escrever sonetos, né? Coisas perfeitas. Eu queria saber colocar rima, e não é. A minha maior rima é sempre a falta de rima, assim, sabe? E eu não quero fazer disso um cartaz, não. É porque eu acho bonito não rimar, sabe? Eu acho que casa muito bem, né? Você quebrar uma expectativa também, sabe? E claro, isso também tá dizendo da sua incompetência, né? Porque o cara que sabe rimar também eu acho foda, né? E eu aprecio pra caramba a tradição, né? Eu acho que pra gente poder você de gosta repente, muito dos clássicos, né? Romper, a gente tem que sorver primeiro, né? Então, não adianta achar que a gente está criando um descampado de uma coisa porque vai ficar feio, né? Então, vamos sempre aos clássicos para depois vamos fazer algo diferente. Já que você falou disso, assim, quais as suas influências, o seu ponto de partida? Cara, aquilo que fez assim, cara, eu li isso aqui, eu quero latir igual esse cachorro que tá aí, meu irmão, jogando minha palavra para todos os cantos. Eu não sei, cara. Eu li bastante coisa, cara. E lia muito mais do que eu leio hoje. Mas aquilo que chegou... Então era muita coisa, então eu não tinha tempo de me deter numa coisa a ponto de colocá-la como te catucou, o que chegou e te... Era tudo, literatura brasileira, os grandes poetas, filosofia francesa, sabe, alemã, isso tudo misturado. Até hoje eu sou muito desordenado com leitura, então não sei dizer o que eu tô gostando hoje. Eu tô sempre lendo uma porção de coisa, um feixe de coisas, entendeu? E me atrapalho todo, porque eu também preciso escrever texto acadêmico, trabalho com filosofia, né, pesquiso e ao mesmo tempo dou aulas. Então, assim, às vezes eu tô lendo um monte de coisa que me atrapalha no trabalho. Né? Eu tô tendo que escrever, Rodrigo sabe o que é isso, né? E aí eu tô lendo um poeta e eu tenho que dar uma aula daqui a poucas horas. E era para eu estar escrevendo a aula, sabe? Então é esse borbotão de coisas, cara, uma atividade sísmica mesmo. Então, assim, isso não me deixa em condição de pensar uma coisa ou outra. Mas se você falar que autores você gosta, eu vou falar uma porção. E sempre estão mudando, né? Os 3 primeiros que vem na sua cabeça, vai. Cara, vou então... Aí pronto, a gente quebra, né? Não, eu vou tentar fazer uma parábola. Os 3 ou as 3, vamos lá. Tempo, espaço, origem, estilo, tudo diferente. Cara, me influencia muito Lima Barreto, né? Tá me ocorrendo pensar ele aqui. Acho que eu ainda tenho que ler muito mais o Lima, que estou sempre descobrindo novas coisas. Cara, poesia... Você tá catando lá no HD, né? Tá não, aí eu vou romper, sei lá, poesia antiga, Homero, Ilíada, Virgílio, Eneida, esses caras todos, sabe? Isso tudo foi um desbunde, depois até chegar na Divina Comédia. Esses caras todos balançaram, sabe? E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Quando você vê, você sabia que estava estourando um monte de coisa bonita ali, né? E você ia tentando palmilhar, achar compreensões para aquilo, né? Porque os grandes clássicos também, eles não têm resolução, né? Sim. São labirintos infinitos. Né? Hoje, quando eu pego, são outros livros. Eu falo assim, mas eu li isso já 15 vezes e é sempre diferente. Sim. É sempre uma outra coisa que está me colocando, né? E, hoje, por exemplo, você tinha me falado o Jack Kerouac. Não é uma grande influência mais sua, né? Mas eu acho um grande autor e respeito pra caramba. Hoje me parece... É mais o Allen Ginsberg. Ele é um grande autor. Apesar de qualquer merda de comentário que eu possa falar, não diminui o cara. Jack Kerouac, por isso que ele tá aí permanente, para sempre vai estar.
eu pego On the Road, que é um livro que eu aprecio pra caramba, já li também algumas vezes, e hoje me parece um livro muito conservador. Mas sabe por quê? Porque é muito agitado. Eu acho que aqueles caras Mas grandes... ele era conservador. E ele era morreu conservador. Mas quem dirá que doideira, a né? obra... Mas A talvez, obra impulsionou o movimento mas tudo que hippie, eu puder, né? tudo que eu que puder foi olhar anticonservador, doideira. e analisar não é o suficiente de dar conta de uma obra. Você tá entendendo? Então, assim, qualquer coisa que eu tenha para falar, uma avaliação da minha última leitura, de repente sou eu que estou piorando, mas o livro tá ali, a mesma coisa, reluzindo, Sim, forte, sim. intenso, né? Então, assim, mas uma coisa é boa, nas grandes obras, elas sempre permitem você, enquanto leitor, reavaliá-las por sua variedade, né? Por sua falta de uma posição definitiva, né? Aquilo que mexe bem com os sentidos não para quieto. Né? Eu acho que todos os grandes autores têm essa qualidade. O Jack Kerouac era o cara que morava com a tia, e tinha o Neil Cassady, que era o libertário, que tirava ele daquele estado comum, né, e levava ele. Mas tem uma Então, coisa que eu acho que a pessoa não essa precisa coisa, necessariamente, a sua obra não tem que ser uma radiografia do que ele quer. O cara, porra, pega o Nelson Rodrigues, que eu acho um gênio da raça também, e o cara... que você conversava com ele, você não conseguia aproximar os textos, né? Você fala, mas esse cara é o autor daquilo ali, você tá entendendo? Eu acho que tem que ter essa disparidade também, sabe? Eu acho que a gente não tem que ficar professando somente nossas visões de mundo ou ideológicas. Eu acho que a sua obra pode atentar contra a sua própria ideologia também. Agora, se você souber fazê-lo direito, né? Imagina, eu vou pensar no cinema, o Pasolini faz Saló e as pessoas o acusam tremendamente de fascista, né? Na verdade, ele estava dando... Ele é antifascista do filme, pô. É um filme delirante, em que ele, como um criador ele altamente abusado, cheio de recursos, ele consegue fazer uma pintura, para que a gente tenha nojo daquilo, simplesmente para a gente não fazer aquilo. Exato. Mas às vezes numa leitura impaciente do filme, você fala assim, mas esse cara está mostrando essas atrocidades, ele está prospectando o fascismo, né? Prospectando a intolerância, mas não era isso. Não, ele estava... Né? Ninguém anticista do que o Pasolini, né? Encontrou todos os problemas em tudo que ele fez. Pasolini, ele encontrou problemas cara, porque era um incompreendido, né? Então a gente tem que, às vezes, saber ver as coisas em camadas e para além do que a pessoa representa, entendeu? O livro não é uma radiografia perfeita do sujeito. Né? Assim como a pintura, assim como o filme, né? São coisas, né? São coisas que a pessoa vai movimentando ali, né? E a filosofia, como é que entrou na sua vida, meu amigo? Eu conheço. A gente não queria entrar nesse papo de amigo, mas a gente se conhece desde 2003, enfim. Mas eu tava não vamos entregar a idade não, né? Mas o Rod, pô, ele foi produtor CEP 20.000, ele participou da primeira Uma Noite na Taverna, com o grupo Os Infames. E, de repente, o Rod, ele se intoca. E eu reencontro o Rod filósofo. Ele fala, não, eu estudei filosofia, sou professor de filosofia. Como entra a filosofia na sua vida? Como é que veio essa... como eu estava falando lá de trás, eu já lia filosofia sempre. Né? Então, quando eu fui estudar filosofia e tal, faculdade, eu já tinha uma biblioteca com coisa, alguma intimidade, mas que só serviu também para eu entender que eu nada sabia, porque eu não sabia organizar aquilo. Então, você ter o olhar acadêmico, os professores, os mestres, eles trazem ferramentas para você saber organizar conhecimento, conceito, né? Isso tudo me serviu muito. Mas eu te digo, eu já estava atravessando, digamos assim, aqueles lugares, né, da filosofia, aqueles espasmos todos, assim, que eu sempre fui um leitor muito forte. E eu percebi que em uma época da minha vida, já com quase 30 anos, eu ficava filosofando bastante, ficava conversando sobre os autores, né, no bar, nos lugares, e sei lá, e com alguma envergadura, com alguns autores de minha predileção, eu tratava. Né? Eu já trabalhava com os autores que eu pesquiso e trabalho hoje, eu já lia pra caramba, então eu já, volto a dizer, não sabia organizar. A universidade me ensinou a organizar. Mas assim, eu já tinha um sabor naquilo, eu falava, caramba, você leu esse cara, meu irmão, olha isso,
porra, vamos fazer uma conversa. E aí eu percebi, cara, eu posso fazer disso uma profissão e podem me pagar para isso. Né? Então foi mais ou menos esse start que deu. Eu fui fazer filosofia com 30 anos. Onde você fez? Na UERJ. Na UERJ. É. E muito bom, muito bom. Aí tem um poema filosófico. Manda. Manda é horrível pra poesia. Ah, Desmanda. Desmanda. Desconstrói. Tem que achar aqui. Hoje nós estamos aqui com grandes amigos, autores, pais, professores. O Rodrigo aqui, Santos, né? Que já fez, inclusive, aqui. E a galera toda aí, o Fábio, a Elis, alguns outros poetas que eu virei a conhecer aí, né? Porque o Rômulo, uma vocação, né? O Rodrigo também, sempre de reunir o melhor, né? De pessoas, a turma, e de pensadores e criadores, artistas aí. Então eu venho com todo gosto aqui. É irrecusável, só pela circunstância também estar com essa rapaziada. O que eu tava procurando mesmo? Poema filosófico. Viu como não é mandar? Aí, tá vendo? É desmandar. Não, não é esse não, é esse aqui. Mas se chama Forças Imaginárias. Ninguém pode conhecer a imaginação, simplesmente por esta não ter limites. Mas acho que já deu a hora. Sim, dei um ponto aqui na minha, prendendo-a no espaço branco, justamente para tomar um copo d'água. Demorando como já estou, fiz dela um ponto de ônibus inundado, cheio d'água. Imagina o quê? Ó céus! É mais uma bala perdida. Como já quisessem dizer que não se tratava de imaginação e sim de realidade, desatei o grampo do grafite, peguei do emprego público e fui embora. Apesar de tudo, ninguém nunca foi de acreditar em forças deíficas maiores do que as do mundo inimaginável. Valeu! Gentil, pessoal! Falando de filosofia, qual filósofo ou filósofa, sei lá, que mexe com a sua forma de ver o mundo? Aquele ou aquela que te pegou pela lapela. Filósofos de cabeceira que recuou com bastante assiduidade. Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Bataille. Tô falando do moderno pro contemporâneo, tá? Para não falar dos antigos. E Spinoza. Uma turma boa aí, que eu acho que eles são, para mim, uma mania de vida, porque eu costumo pensar isso e falo isso dando aula, a filosofia é pra gente aplicar severamente nas nossas vidas, senão não serve para nada, não é para você explicar Spinoza, não. Ou lá na antiguidade, a Ética Nicômaco do Aristóteles, ele não estava escrevendo aquela porra para você saber responder na prova, como ele conceitua a amizade, a justiça. Cara, era para você ser um cara de respeito, né? A ética, a gente confunde muito com, digamos assim, com o andamento interpretativo que ela veio sofrendo, sobretudo no Brasil, um país super vocacionado para corrupções, mas a ética é um viver bem, cara. Né? Não é viver uma vida ética, né, na política, não. O homem é uma política por si só, em si mesmo, dado ao mundo. Né? E a ética é como você experimenta uma vida boa. Né? Então você tem que saber prescrever exercícios para si mesmo, dietas, leituras, encontros com amigos, que isso é uma vida saudável, isso é uma vida ética. Então, assim, a gente tem que pensar que a filosofia é isso, você tem que fazer jorrar para dentro da sua vida, do seu cotidiano, da sua insignificância, essa porção de sentidos, né? E que a filosofia trabalha assim de uma maneira muito bem articulada. Sabe? Eu não saberia viver sem a filosofia, assim como não saberia viver sem a poesia. Né? Pra você ver. Então tem essa grandeza, esse maravilhamento, sabe? São atributos da minha personalidade, assim, eu poder saber falar, elogiar, sabe? Mas principalmente porque eu posso elogiar, porque eu sei fazer movimentar essas forças, esses saberes em mim, que poderia ser feito silenciosamente, sem eu nem abrir a boca sobre isso. A poeta e o poeta são filósofos para você?
Ah, a maioria, cara. Eu tava vendo ontem no Nietzsche as composições dele, que ele foi um músico, Sim. né? Porque não foi muito bem sucedido, mas assim, ali havia um artista se debatendo, né? A própria escrita entrega, né? Uma escrita de artista, né? Um divisor de águas assim na história da filosofia, né? Depois dali a gente viu que não tinha muita separação, né? E criou toda uma escola, uma tradição, né? E que é para ser rompida também, né? Eu não sei exatamente se divide em mim as minhas propostas filosóficas das poéticas. Quando eu estou escrevendo um texto acadêmico, eu fico me debatendo como um poeta, sabe? E aparecem essas palavras Se também. mistura, a Puta. coisa meio que se mistura. Aparecem palavras ali de pipoco também que eu falo assim, nossa, o que eu tô achando que eu tô fazendo o que e aonde? Né? Mas você não consegue segurar. Assim como eu li um poema que eu acho que tem um olhar de filósofo, né, para a condição do poeta, para a criação poética. Tem algum outro poema que você gostaria de ler? Porque eu tô gostando muito disso, cara. Você trouxe tantos poemas, cara. Espero que não esteja ficando A gente... abusivo para as pessoas. Ó, eu vou falar. A gente tirou o Rod Brito da toca, cara. Eu não gosto mesmo, A gente não. tirou o Rod Brito da toca, Pra agora, você. meu irmão, vem que vem. Esse aqui, não. Talvez sim, sabe por quê? Porque eu falei de universidade. Se chama É Sempre Verão no Campus, né? É dessa época lá da UERJ, da graduação, não sei o quê. Elevadores são máquinas de convivência forçada. Elevadores na UERJ são máquinas de convivência forçada com ideologia e outros enguiços. Verão intenso no Rio, do verbo não ver. Aqui é sempre o marxismo térmico para 20 ou mais. Aqui estamos presos onde paramos. O coração desfigurado. Não obstante um cu. As mochilas, pastas, mochilas, pastas, mochilas, pastas, mochilas. Eu não vou pro 9, por favor. Isso. Tem algum UERJiano aí, Campus Maracanã? Não. FFP. Aí, ó. É porque o 9 é o andar da filosofia lá no Campus Maracanã. E realmente a experiência do elevador na UERJ, assim, um monte de Meu gente amigo. e uma pulsão de falas e coisas, e que você fica ali, mochilas, pastas, mochilas, pastas, mochilas, pastas. Por que o anonimato, cara? Vem cá. A gente... Dalto Trevisan foi um cara que ele tinha... Parecia que ele se escondia, mas assim... Ele se escondia mas era uma época que ele já tinha se tornado o escritor, né? É muito fácil você ser o escritor, publicar pra cacete. Aí, não, agora eu quero ser anônimo, né? E o cara tá lá, publicando e ganhando dele. O Salinger, né? Que o apanhador no campo de centeio, o cara, fez um grande sucesso, aí depois ele foi pro anonimato. E Rod, eu vejo você, cara, um talento incrível. Eu já vi uma galera falar... Quando eu falo de uma galera, é porque a gente transita no meio do pessoal da literatura, e muitas pessoas falam que a prosa poética do Rod Brito, ela é revolucionária. E de repente o Rod, ele... some. Sumiu até pra eu achar ele, sumiu. O Rod sumiu. Aí de repente eu reencontro o Rod, você estava no meio da faculdade, né? Quando a gente se reencontrou de filosofia. E por que você pegou e fez assim esse anonimato, cara? Você que é uma pessoa que tem tanto talento, cara. É engraçado que eu me dou bem com todo mundo, assim. Eu acho que não tem... Você citou o Dalton, Salinger, esses caras não tinham vida social, né? Eram reclusos. Eu não, eu sou um cara da rua, totalmente dos lugares, eu vou a tudo que me chamam. É porque eu não vejo necessidade de
de repente até de carreira, não sei se eu tô pegando muito pesado, como autor, nem nada disso, ou uma profissionalização. E aí você me perguntar por que o anonimato, eu pergunto para você, por que a fama em torno daquilo que você produz, de que você faz, é o maior barato, eu acho o maior barato. Envolve muita dor, envolve muita sublimação das dores, sabe? Claro que se a gente pudesse escolher uma outra coisa, eu escolheria. Se eu pudesse, juro pra você, Sim. ser uma outra profissão em que eu não passasse tantas coisas como eu passo, com uma sensibilidade aflorada, aguda, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu percebo que tem um descolamento, sabe? Pelo menos pra mim assim é. E não acho que isso deva prestar pra mais ninguém, a não ser pra mim mesmo. De que, sabe, a gente pode ser escritor ao mesmo tempo sem estar lançando nada necessariamente, sabe? Que me perdoe a galera aí que lança e tal, e eu super admiro, super acompanho o que eu posso, mas eu não vejo pra mim. Você nada contra a correnteza mesmo. Cara, eu não vejo pra mim, eu não acho, Mas é assim, não acho barato nada de ser reconhecido, sabe? Fico até sem saber o que fazer, quando você fala que as pessoas falam isso e aquilo. É mais por sua conta, mas eu não tô atrás desse tipo. Eu não tô atrás desse tipo de reconhecimento. Eu tenho acho testemunhas. gentil, acho gentil. Eu acho que eu sou um autor muito mais problemático e incompreendido do que seria facilmente decodificado. E não só por causa disso que você levantou, de invenção, estilística. Não. Talvez porque eu me debata comigo mesmo. Eu não sou bem resolvido comigo. Mas é coisa escritor. natural sua, sua forma de escrita. Ela é natural. Mas assim, a última coisa que eu pensaria é no que isso pode dar no sentido de reconhecimento. Para mim é uma agressão. Eu não estou preocupado. Eu acho que desabona a coisa assim, sem querer diminuir ninguém, nem a carreira de ninguém, mas eu não sirvo, sabe, para fazer desse modo, sabe? E isso acaba, claro, forjando uma reclusão. Porque se eu não vou me mostrar, se eu não estou postando nas redes, isso naturalmente faz com que você não circule. Você não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Não tem como achar o Rod Brito em lugar nenhum. Eu acho que eu nunca publiquei nenhum poema A não na ser internet. aqui, ó. Vocês vão achar aqui. Na internet eu não publico, nunca publiquei nada, sei lá. Eu vejo a galera, mas eu não sei, cara. Mas não é só isso, não é uma antipatia com o meio digital, nem nada disso, não. Porque se precisar, eu faço. Se alguém falar, eu faço, sabe? É que eu talvez seja muito incompetente também pra fazer. Não. Sabe? Primeiro que eu não tô querendo fazer. Então, talvez eu nem conseguisse. Você não quer fazer. Talvez eu nem conseguisse. É a sua vontade. A vontade e pronto. Você é livre para você. Você sabe que eu me vejo muito mais como um leitor. Eu queria que as pessoas me pagassem, eu fosse reconhecer, para eu ser um leitor oficial da cidade. E eu não precisava escrever porra nenhuma. Claro! Rodrigo, eu escrevo muito menos do que eu leio. Sempre foi assim. Sabe? Então, é claro que essa pulsação me força a escrever também, né? Sim. É uma coisa, assim, uma consequência. Mas eu gostaria muito de ser assim, me apresentar assim, Rod é um leitor. Eu falei assim, ó, o Rod Brito é um leitor. Tá? Mandem seus livros para ele. Passa o endereço que vai todo mundo mandar o livro para você. Aí, você que se foda. Não, mas agora eu tô mais sutil. Agora eu tô recluso na coisa também de dar retorno às pessoas. Porque você sabe disso, você me conhece. Muita gente mandava muito livro para mim e eu lia e eu ficava na necessidade de responder. Mas quem sou eu para atribuir valor a responde qualquer por carta, fala, responde por carta. Fazia. A gente já trocou carta, cara, até pouco tempo. Muito bom, porque a carta, ela sedimenta, né, cara? Fica ali, né, cara? Eu acho isso importante. Hoje eu escrevo o Zap e eu faço a mesma coisa que eu faço escrevendo. E aí eu fico às vezes falando, caramba, ficou legal isso que eu escrevi pra essa pessoa, mas se perdeu já. Se é que o meu interlocutor deu qualquer valor, leu. Porque tem muitos amigos meus que não estão nem aí. Até porque eu não fico me comunicando somente com autores. Muito pelo contrário. Sim. Né? E aí também seria parte dessa suposta reclusão.
Porque eu também não tenho necessidade de ficar andando só com o autor, não fico conversando só com o filósofo, acho chatíssimo, sabe? Eu gosto de andar Eu não consigo, com o povo aí. apesar de você, porra, os nossos papos são sempre viajandões e tal, eu não consigo imaginar você conversando com filósofo, cara, não consigo. Cara, é muito bom. É bom, mas assim, você tem algum momento que você chega assim e fala, não, vamos... Não, quase sempre, cara. A filosofia, ela tá nas pequenas coisas, né? E não nas grandes apreciações conceituais das coisas. Isso é o maior barato também, quando dá um insight, mas isso geralmente você faz sozinho. Você não precisa trocar, sabe? Porque a filosofia é muito movediça, né? Pra você achar que você pode traçar uma linha e todo mundo catar essa mesma linha com essa mesma compreensão. Ó, aqui a gente tem 3 livros seus. Você tem mais. Você tem o Que Se Cola. Tem uma porção de coisas. E aparece muita coisa em antologia. Quantos livros, cara? Não, livros assim, seus. Quantos livros seus você lembra que tem? Ele nem lembra. Mais uns 3. Mais uns 3. Você vê que... E essa parada sua... E tudo com intervalos grandes. Eu sou um autor bissexto também. Não vejo muita necessidade de aquilo que eu escrevi, ter que produzir um livro e tal. Apesar de eu achar bacana aí. Esse foi o primeiro. E não me arrepender. Esse aqui, rapaz, eu acho que é de... Deixa eu ver aqui, cara. 2003. Uau. Foi quando a gente se conheceu. 2003. É um livro bem legal esse livro. Pré-taverna esse aqui, ó. Barriga d'Água. Tem a capa do Fernando Della Rocca. É sensacional esse livro. Esse livro plástico. Foi quando eu peguei e falei assim, caraca, o que é isso, rapaz? O que esse cara tá falando, meu Deus do céu? Ali já havia um anúncio de estilo. E você foi produtor do CEP 20.000 também, cara? Cara, mais ou menos. Assim, o CEP 20.000 tem uma vida muito mais longeva do que minha passagem por ele, assim. Eu fiz coisas... A gente se conheceu, já estava fazendo 10 anos do CEP 20.000, né? Pois é. Eu seria uma 3ª ou 4ª geração de agitadores que fizeram lá movimentar o CEP 20.000 numa época que eu não sei nem te dizer. Te falei que eu não lido bem com datas disso, daquilo, e aí agitei lá, conheci uma galera, uma turma, fui acolhido, depois fui banido. Foi banido? Acho que sim, considero. Não sei, porque talvez eu me bani, porque eu achava que não era muito, apesar de eu prezar muito pelo CEP. Não entrava mais. Não, entrava, não fui proibido, mas assim, eu já não via muitas coisas ali do que eu pudesse acrescentar, porque e é um evento maravilhoso, com uma galera muito boa, sempre trazendo gente nova. Mas eu tava lá pra estar perto de alguns amigos e tal, mas na bagunça, né? Mas claro, produzimos e trabalhei pra caramba. E foi bem legal a experiência. Assim, me apresentou pra muita gente. Digamos que a gente tá falando de mais de 20 anos atrás. E ali meu nome circulou pra caramba. Eu não tinha ainda muito bem delineado essa ideia de reclusão que eu tenho hoje. Estou usando essa palavra reclusão porque você falou aí, mas nem vejo por esse prisma. Cara, mas tá. Mas não tinha bem delineado o que eu não queria como hoje eu tenho. Então eu, de repente, apareci pra caramba lá, sabe? E como o CEP era um evento, já naquela época, bastante importante, de apresentação de nomes e de ideias. Guilherme Zarvo, Chacal. Guilherme Zarvo, Chacal. Seu grande amigo, né? Um grande amigo. Zarvos. Como é que é essa sua história com os Zarvos, cara? Cara, desde essa época. Zarvos é uma figura maravilhosa. Ele sempre... a primeira vez que ele se aproximou de mim já foi muito carinhoso, sabe? Assim, de acolhimento. Ele viu que eu não conhecia ninguém e tal. E ali, não sei o quê. E ele tem um lado intuitivo. Ele achou em mim alguém que escrevia. Eu já escrevia, de fato, há muito tempo. Mas ele me ajudou muito nesse livro, Barriga d'Água. Barriga d'Água, eu lembro. Talvez não teria saído sem ele. Assim. Ele forçou isso aí. Só teve 30 exemplares, né? Não, depois teve bem mais. Talvez a primeira. Essa primeira edição 30, ó. Tá aqui, eles anotaram. Pra você ver a experimentação da coisa. Exemplar número 16, o meu, ó. Caramba.
Aí, ó. Eu nem lembrava disso. Ó. É. Exemplar número 16. Não, mas depois fez mais. Mas acho que você tem dos primeiros, então. Sim, legal. primeira edição, pô. E foi no lançamento, foi no lançamento do CEP, pô. Você foi? Eu fui, pô. A gente já se conhecia, então, né? Pô, já, cara. Isso aqui tá virando uma conversa de compadre. Conversa com o pai. Tava até aquele cara lá que era legal na época e depois ficou estranho, né? O tal do... Lobão, né? Ah, o Lobão. Ele tava... Na época ele era legal e depois... Ele é legal. Aí o Guilherme é essa pessoa de suma importância. Primeiro, você ter próximo... Eu sempre o admirei quanto artista, um cara cheio de coisas legais pra gente captar, né? Um professor. Uhum. Mas depois você vai com muita naturalidade passando para esse campo da amizade. E hoje ele é um irmão, um grande amigo, já há muitos anos já. A gente está até sem se falar um tempo, mas eu vou ligar para ele esses dias aí, tô com saudade. Ô Guilherme, quero você aqui, hein? Ó, venha. já tô, ó, Guilherme. Ele vem, só convidar que ele vem. Eu quero você aqui. Rapaz, você continua escrevendo? Claro. Tô escrevendo, mas assim, até quando você me convidou, eu falei, cara, não tem pauta, não tô lançando nada. Será que isso não vai atentar contra a proposta do como é que vocês fazem? E aí também a gente achou que rigorosamente isso interessava também, né? Não tá lançando e de repente tá aqui, fazer esse registro com a rapaziada, porque eu já deixei de ir a várias coisas porque eu não gosto, sabe? E então assim, mas não tô lançando nada, mas tô escrevendo, sempre. Agora quero organizar algumas coisas e não necessariamente para lançar não, mas tem que botar ordem. Hoje quando eu tava mexendo em alguns tá escrevendo poemas, só para você? Sempre. Não, para mim não, é uma maneira de Porra. de lidar. Vou dar uma resposta meio Clarice Lispector, né? A gente precisa existir, entende? E uma das formas de existir, talvez, que não carece de sentido, é você escrever, é você criar formas, é você desenhar, pintar. E aí, para isso é importante, assim, sabe? Eu quero te pedir uma coisa. Porque a gente já conversou nos bastidores. E eu sei que você tem aqui... É claro. Não, aqui. Um certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. Você segure essa onda, porque eu sei que eu queria que você falasse. Eu trouxe aqui... essa sua influência e o porquê que você... É menos influência, mas me diz muito forte, porque recentemente, tem 1 ano e meio, a minha amada mãe fez a passagem dessa dimensão, subitamente, né, não foi esperado, isso me pegou de uma forma, imagina, mãe, e a minha mãe era muito especial, então o certo Capitão Rodrigo, eu sou Rodrigo, né, nasci Rodrigo, porque era um personagem, né, do Érico Veríssimo, da saga do Tempo e o Vento, e ela deu esse nome para mim e tal. E nós também somos... Por causa do livro. Nós somos gaúchos também, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas mamãe gaúcha, a família toda. E era isso. Então, assim, eu fiquei procurando alguma coisa para ler, quando eu tava desse livro aqui, do certo Capitão Rodrigo, e eu só me deparava com momentos de extrema brutalidade. Aí eu falei assim, não vou ler nada não, você tá fazendo menção a ele e eu tô explicando. Porque foi por acaso que eu abri assim, e eu falei assim, isso não combina com a meiguice da minha mãe. Né? Mas de qualquer forma eu dedico, ela aniversariou há pouco, tô pensando aqui a estrutura temporal do nosso encontro aqui no Terraço Baldio. Então, mamãe fez aniversário agora há pouco, em 30 de junho. Então, para homenagear ela, que está aqui comigo, vive dentro de mim aqui. Eu saí de dentro dela e hoje ela não sai de dentro de mim. Beijo, Carminha. Ela fez em 30 de junho?
Fez em 30 Na de junho. verdade, ela vai fazer ainda, porque hoje é dia 28. Acabei de falar da estrutura temporal do programa. Aí eu falo que eu bebo, tá vendo? Mas tudo bem. Rodrigo catou, né? Como é que pode, né? Pô, eu fiz o meu momento aqui, Luciano Huck, quando grava antes, depois, né? Que ainda vai passar. Desarmou tudo. Desculpa, galera. Nós estamos no dia 28 mesmo. Culpa minha. Mamãe vai fazer aniversário segunda-feira. Beijo, mamãe. Desculpa as nossas atrapalhadas. Segunda-feira. Você conheceu ela? Né? Enfim, mas deixa isso. Então vamos lá. Aí eu queria ler o poema. Cara, que eu já falei um pouco aqui. São Gonçalo, pra mim, impulsa coisa boa. O que eu escrevi nesse livro aqui? Eu queria que você lesse a dedicatória que eu fiz. Ah, sim. Que aí vai jogar pra cá com o que eu quero replicar. O meu mestre de sentir as coisas que só poderiam do mesmo em outros mundos. São Gonçalo é o futuro poético. Isso aqui foi em 2012. Tá aqui, ó. São Gonçalo é o futuro poético. Né? Então, assim, eu sempre vinha São Gonçalo com essa euforia. Porque eu estava sempre conhecendo artistas, gente boa, cantores, compositores, grandes poetas, sabe? Então eu me sinto um pouco aqui de São Gonçalo. E legal que isso em 2012, sim, que eu já estava muito iniciado em São Gonçalo, que em 2012 já tinha vindo várias vezes aqui, sim, e sempre vendo coisa boa, sempre totalmente tomado, arrebatado, e escrevi isso, né? São Gonçalo é o futuro da poesia, né? E aí eu quero ler aqui o Fábio Peçanha, que é um grande autor aqui de São Gonçalo, mas não só de São Gonçalo, do mundo, né? Não vamos ficar fechando ninguém em lugar nenhum. E se chama, do livro dele, A Forma Fugaz das Mãos. Eu até agora não sei onde está a câmera, porque tem um brancão tá aqui, ali. A câmera tá aqui, ó. Olha pra câmera. Captar. Tá aqui, ó. Tá. Beleza. Aí. E vamos ler aqui desse livro lindo aqui, pela Patuá, do Fábio Peçanha, tá? Com as mãos abertas, que chama. São muitas as variações para se dizer a mesma coisa. A casa, o pasto, a glória, o físico, compasso em que dois corpos deram a Deus ao mesmo espaço. Isso nunca me aconteceu. Antes, a voz diz toda plácida seus próprios estômagos, mesmo sem saber dos nudes enviados em segredo para o sagrado enredo das profanações, muito já se disse e sempre se repetem os fatos, ainda que não caiba mais ninguém na ironia dos passos. Não mais adianta correr, é sempre a morte na praia do nada, do nado. Mas fazer o quê? Viver essa microfonia que cega das frases à voz. E a gente sempre se repete para as ânsias do mundo. É muito bonito esse poema. Aí, Fábio. Em breve você aqui. Fábio Peçanha. E assim eu poderia estar lendo, porque eu acho extremamente chato eu ficar lendo as minhas coisas. Juro para vocês, sem falsa modéstia. Eu gosto muito de estar lendo meus amigos, estar movimentando tudo. Aqui, no caso, uma cena muito robusta de grandes artistas, poetas, pensadores aí. Eu vi a turma aí do Antônio, da editora, né, com a Elis, fazendo um trabalho de editores assim que eu falei, puta, cara, isso é muito grande, né, muito profissional. E eu fiquei realmente totalmente tomado aqui pelas propostas aqui. Viva São Gonçalo! Viva São Gonçalo. Rod, a gente tá chegando no final, cara. Eu fico muito feliz, assim, por estar recebendo você aqui, cara. Obrigado. Tirando você da toca. A gente tirou Rod Brito da toca. Rod Brito não dava entrevista em lugar nenhum, não ia mais para lugar nenhum. Quem viu, viu, e agora tá registrado aqui. Agora só daqui a 20 anos... Já bem mais decadente e deserdado. Rod, eu sei que
Isso vai ser um... O que você gostaria de dizer para as novas gerações que estão chegando, escrevendo e tal? O que você gostaria de deixar, assim, de mensagem para essa galera? Cara, é difícil falar, cara, porque eu acho que, pra mim, eu prospecto sempre o país dos artistas. Eu sou meio paradisíaco, aquela coisa meio John Milton, assim. Todas essas utopias ainda são bastante irresistíveis pra mim, sabe? Então, eu não quero perder isso, eu sei que eu não vou perder. E diante disso, desse cenário de uma vida possível ou impossível pra mim, com os artistas, eu acho que a gente tem que sempre fazer de si artista, sabe? No dia a dia, aquilo que eu falei, assim, ninguém deixa de ser escritor porque não publica, então você não deixa de ser artista, você às vezes é artista em casa, varrendo, fazendo faxina, é sempre optar pelo lúdico, sabe? E quem tem vocação e que escreve, que se preparou, que se prepara para isso, não deixe de escrever, entendeu? Não deixe de escrever, apresente, converse com seus amigos. Se você quiser ter uma profissão a partir disso, é muito duro, é muito difícil. Né? O Brasil não é preparado para isso. Tá? País de não leitores, né? É um país de não leitores, de poucas livrarias, poucas bibliotecas, sabe? Mas ainda assim, isso também dá digamos assim, todo o gás para a coisa vir com força. Sim. Né? E ninguém é bom ou ruim, né? O suficiente. Né? É importante a gente saber se convencer de que é um eterno fazer. Sim. Sabe? Porque tem muita gente que não lê nada e quer escrever e quer forçar a gente a ler e quer que a gente aplauda. Isso também não é bom para ele. Né? E aí você vai estar, às vezes, dando força, dando... enfim, apoio uma pessoa que poderia estar fazendo uma coisa bem melhor. Sim. Ou poderia estar fazendo outra coisa, sabe? Então, assim, agora, cada um vai saber de si, né? De como é que vai se envolver com isso, até forjar alguma carreira, sabe? Mas que também tenha uma variedade de coisas, assim, porque diante desse quadro de dificuldades sociológicas até, diante da nossa falta de aptidão de fazer investimentos certos, né, na parte da construção política do país, societária, a gente tem que fazer outras coisas e se virar, né? Então, eu sempre achei que até que se em algum momento lá atrás eu tivesse alguma gana de querer viver de escrever, eu já saberia que teria que ter uma outra coisa para balancear, entendeu? Com a composição da renda mesmo, né? Até hoje. Então, hoje isso, na verdade, se conectou muito bem com a minha falta de aptidão para ser uma pessoa que viva disso. Mas também pela parte da precariedade sociocultural em que a gente vive aqui no Brasil, né? Mas não vamos nos desanimar. Eu acho que a gente tem que investir na gente mesmo para a gente ser uma pessoa legal e diferente. É isso aí. Gente, Rod Brito. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao pessoal que esteve aí aguentando essa ladainha. Aí eu vou virar e vou dizer por quê. Aí você como filósofo, você vai chegar nessa parada. Fala, seu Antônio. Como é que você tá? Ele achou interessante. Antônio, que tá fazendo às vezes de cameraman, que é o nosso grande autor aqui, né? Escritor, que quando eu peguei pra olhar e Rômulo me deu, eu falei, o que é isso? Que furacão é esse? Gente Salinger. Você gostou? Ele que nos olha agora aqui, nos captura aqui nessa conversa um tanto quanto enfadonha.